Olá, alunos do sexto ano, sou o professor Abisaías Machado e mais uma vez estou aqui para transmitir o nosso assunto do terceiro bimestre, que é o primeiro assunto, tá? Do nosso terceiro bimestre, tá? Como todos já sabem, eu sou o professor Abisaías Machado, professor de inglês, e vamos lá com mais uma aula através de vídeo. Tá? O nosso assunto agora, o nosso primeiro assunto do terceiro bimestre, nós vamos trabalhar articles, né? Definitive and indefinitive articles. São os artigos definidos e os indefinidos. Tá? Então nós temos aqui artigos definidos e indefinidos. Na língua inglesa existe apenas um artigo definido, que é chamado de the. Tá? A pronúncia de é o THE, que além de ser usado diante de substantivos no singular, é o único que pode ser usado diante de substantivos no plural. Então aqui nós temos em português, ele é traduzido por o, a, os e as. Aí nós temos o exemplo aqui, os exemplos no singular. The boy, o garoto, the girl, a garota, the house, a casa, e the book, o livro. E aí do outro lado nós temos no plural, the boys, os garotos, the girls, as garotas, the houses, e faltou acrescentar o S aqui no houses, tá? Mas é houses, the books, os livros, tá? Então vocês observem que tanto no singular quanto no plural, o artigo definido de, ele não vai se modificar. Eu não vou acrescentar S nele. O que vai ser acrescentado S é no substantivo aí, que é o boys, girls, houses e books, ok? Então, de acordo com o substantivo, se ele é masculino ou feminino, então a tradução para o português, dependendo do substantivo, eu vou dizer a, o, as, os, tá? Quando não usar o artigo definido de, o artigo definido de não deve ser usado quando a ideia principal da frase se refere a nomes de pessoas. No caso aqui eu tenho Paula is my sister. A Paula é minha irmã. Então eu não vou colocar o de antes do nome próprio, que é Paula, tá? No caso, quando eu for traduzir para o português, eu vou colocar o artigo definido a, que no caso eu estou me referindo a Paula, mas no inglês não existe o artigo definido, ele não é usado diante de nomes próprios, tá? Aí eu tenho aqui nomes de lugares, aí eu tenho Rio is a beautiful city. O Rio é uma linda cidade, então eu também não vou utilizar o artigo definido de diante de cidades. Aí eu também não vou utilizar diante de línguas, de esportes, disciplinas, dias das semanas e também as cores, tá? Aí nós temos essa relação dessas palavras aí, que nós não podemos utilizar o artigo definido de, tá? Diante de línguas aí, né, que eu posso escolher português, inglês, espanhol, eu não vou utilizar o artigo definido diante de línguas, de idiomas e também de esportes. Aí eu tenho aqui, vamos para o artigo indefinido. O artigo na língua inglesa, existem dois artigos indefinidos, que é o a pronúncia a, e o an, tá? E eles apenas podem ser usados diante de substantivo no singular. Em português, são traduzidos por um e uma. O artigo indefinido a é usado diante de substantivo que inicia por uma consoante ou com a letra H, que na maioria das palavras inglesas tem o som de R, tá? Observe os exemplos. Então aqui, no caso do artigo indefinido a, tá? E aí com relação à letra H, tá?
eu vou, a maioria, como já foi dito, que a maioria das palavras da língua inglesa que começam com a letra H, ela tem o som de R. Então, são poucas as palavras que têm o som mudo, tá? Com o H. Ou seja, são pouquíssimas palavras que você não vai utilizar esse HI quando vir no início com o som de R, tá? Ele vai ser semelhante ao português, tá? No caso de Helena, Olga, horas, tá? No português o H ele está ali apenas porque é a grafia, é a gramática da língua portuguesa, então ele tem que ser colocado ali. Assim da mesma forma na língua inglesa, tá? Existem palavras que ele não vai ser pronunciado, mas 95% das palavras, ou 90%, ele vai ter o som de R, tá? Então vamos ver os exemplos aí. Aí eu tenho aqui, olha, a table, a shoe, a man, a girl. Então, de acordo com o substantivo, se ele é masculino ou feminino, eu também vou utilizar aí, ó, um ou então uma. Então eu digo a table, uma mesa, a shoe, um sapato, a man, um homem, a girl, uma menina. Aí eu tenho aqui, eu vou utilizar o an diante de palavras que inicia, tá, com vogal, certo? Então eu tenho aí, ó, an apple, uma maçã, an avocado, um abacate, an egg, um ovo. E agora eu tenho aqui as palavras que inicia com H, mas que o som é de R. Então eu vou utilizar o que? O A, tá? Eu vou dizer a house, a hand e a hair, tá? Uma casa, uma mão, um cabelo. Então eu utilizo aí A. Agora, se uma palavra que na língua inglesa ela é iniciada pelo H, mas que é mudo, no caso de honest, que é honesto, então eu usaria aí o artigo indefinido an, tá? Porque está diante de o H, mas o H é mudo, então eu vou pronunciar apenas a vogal O, no caso de honest, tá? Então, essa é o nosso primeiro vídeo, tá? É o nosso assunto, um dos assuntos agora do terceiro bimestre, tá? De inglês. Então agora nós vamos para o nosso segundo assunto, que são assuntos bem pequenos, tá?